Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai amado, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos abençoa e nos ensina esta noite através do teu Espírito Santo. Amém. Alberto canta o louvor e já contribui com a oferta. Eu estou meio cansado devido à atividade do dia aqui, que não foi fácil. Estamos desde 4h30 da manhã em atividade, né? E nós estamos aqui mesmo na misericórdia de Deus. Sempre que eu leio a mensagem de Cristo, eu fico a pensar com grande esplendor no privilégio que muitos tiveram de ter o bem perto, bem juntinho a mim. Eu também queria a mesma alegria de ter o bem perto, bem juntinho a mim. Meu ser não aceita o que está na tela, revolta a inspiração do Filho. Não creio, não creio no Cristo vencido, creio que a amargura sem ganho de dor. Eu creio no Cristo que rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Eu diria também, verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, meu Senhor, creia Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, meu Senhor, creia Jesus, como Ele Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, papai do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai celestial, nesse momento, Senhor da glória, aqui te apresento, Pai amado, as ofertas que foram contribuídas para a tua casa. Te apresento, Senhor amado, teus filhos que contribuíram. Ah, Deus amado, Deus santo, aqueles que não contribuíram, Pai, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Santo Deus de Israel. Vai repreendendo todo o mal, Santo Deus. Vai tirando, Senhor amado, daquilo que não te agrada, da vida dos teus filhos. Vai repreendendo, Senhor amado, e vai abençoando grandiosamente em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Meus amados, vamos por alguns minutos meditar na palavra de Deus. Quando nós lemos esse trecho que Paulo escreve à igreja de Corinto, nós passamos a conhecer mais um pouco sobre liberdade. Liberdade é algo que deve fazer parte da nossa vida.
no sentido espiritual, no sentido cristão, e no sentido também que nós podemos ser não reprimido por liturgia, mas com a sabedoria do Espírito Santo nós agirmos. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, ele tinha como intenção corrigir alguns que ainda tinham prática religiosa no tempo de Moisés. Quando era para fazer qualquer tipo de leitura dos 10 mandamentos, qualquer tipo de intervenção relacionada a Deus, tinha que se colocar um véu, e este véu era basicamente uma separação entre Deus e o homem. Entenda que a Bíblia diz que quando Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário, esse dito véu ficava no templo, sem ninguém movimentar ele, sem ninguém ter nenhuma iniciativa, ele rasgou. Aconteceram alguns fenômenos quando Jesus Cristo morreu, foram fenômenos espontâneos, claro, né? Não foi provocado por ninguém. E um dos fenômenos foi esse: o véu, era como se fosse uma grande cortina, era como se fosse uma separação entre Deus e o homem, o pecado do homem e a santidade de Deus. E quando Jesus dá o grado na cruz, está consumado, esse véu simplesmente rasga. Acaba a separação, acaba o obstáculo, acaba aquela dificuldade que você tinha, né, para poder ter acesso. Então, isso passou-se a ser chamado de liberdade. O véu do templo, quando rasgou lá no dia da morte do Senhor, queria nos dizer também que a antiga aliança de Moisés, aqueles mandamentos recebidos lá no monte, né, que era lido em toda a liturgia, na antiga aliança, no tempo de Moisés, no tempo do véu, toda a leitura que era feita era esses 10 mandamentos. Seria culto, que vamos dizer que fosse hoje o culto da velha aliança. O véu estava aqui, e a leitura que era feita era os 10 mandamentos: não furtarás, não matarás, não darás falso testemunho, etc. Né? E só que tinha alguém ainda lá na igreja cristã que mudou a prática da liturgia, na igreja de Jesus, que mudou a prática, né? Porque entende-se que Jesus começa uma nova era, a era da graça, a era da liberdade. Não era preciso mais ter véu, não era preciso ter mais algumas amarras que significavam falta de liberdade. Quando Jesus morre, ele promove uma mudança. E o versículo 16 que nós lemos aqui no texto diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Né? Então, esse véu, ele passa a não existir mais. Entenda que no Velho Testamento, entenda que na Antiga Aliança existia um véu. Tem igreja por aí, Alberto deve conhecer, que ele é rodado, né? Ele é o véu, mas dá onde esse véu lá? Né? Pois é. Mas isso, conforme aqui a Bíblia, acabou com a morte de Jesus, até porque diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, significando que não era preciso mais de véu. Né? E a partir daí, o
que é que passa a existir então? Passa a existir a liberdade de nós servirmos e adorarmos o Senhor, né? E nessa liberdade, a gente passa a confiar, a usar o Espírito de Deus como o patrocinador, o autor, o condutor da nossa liberdade. E quem diz isso é Paulo, que nesse trecho diz: ora, o Senhor é o Espírito. Deus, Ele é um Espírito. Deus não é um corpo que nem nós. Às vezes se usa na própria palavra alguns termos dizendo a mão de Deus. É uma figura de linguagem para a gente entender à luz da Escritura como Deus quer agir. As mãos do Senhor não estão encolhidas. É uma figura de linguagem, porque Deus é Espírito. Deus não tem forma humana. Deus é Espírito. E está dizendo aqui o trecho: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, não somos mais presos a um sistema, presos a uma lei, presos a um ritual. Tem que ser daquela maneira. Se não tiver o véu, Deus não fala. Se não tiver o véu, não vale a leitura, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mediante o mandamento de Moisés, porque senão, né, nós vamos ser punidos. Então, o que nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, é que quando o Espírito de Deus está agindo no culto, agindo numa liturgia, existem algumas coisas que nós precisamos considerar. O Espírito de Deus, quando age numa reunião como essa, parece que foi domingo passado, né, que o culto aqui estava tão gostoso, Deus começou a se manifestar, né? Ouvir a presença de Deus aqui no nosso meio. E o que é isso, irmãos? É a liberdade do Espírito de Deus no nosso meio. Ele impede os adoradores a fazerem coisas que os homens podem até parecer estranhos. Eu quero aqui, irmãos, falar algumas coisas, claro, no culto de ensino, mas é preciso que a gente, né, sempre, usando a palavra de Deus, trabalhe em algumas práticas que às vezes é interpretado de uma maneira errada, né? Tem muita coisa, irmãos, que às vezes são entendidas como coisas do Espírito, e às vezes não são coisas humanas. Antes de entrar aqui no assunto de liberdade, deixa eu compartilhar um pouco sobre isso, porque a liberdade que é falada aqui não é liberdade no sentido de a gente fazer meninice, fazer estrepulia, usar coisa fora do comum, né? A gente vê na internet por aí, o irmão cheio do Espírito subindo na coluna do vento, como se estivesse subindo num palco seco, né? Está alegre, ninguém vai discordar disso, mas que existe uma certa falta de controle. Existe a falta de domínio próprio. A própria Bíblia diz que nós temos que ter os dons de Deus, e um dos dons que nós temos que ter é domínio próprio. Também nós enchemos tanta alegria do Espírito Santo que dá vontade de fazer algumas coisas realmente, né? Mas aí na hora entra o domínio próprio, que é um dom que nós temos, que nos controla daquilo. Eu já vi tanta coisa em igreja. Estava no culto lá em Concórdia do Pará, e a irmã, que é amiga nossa, que estava hospedada na casa dela, uma sala. O agir de Deus foi tão grande na igreja que ela não parou de
pular, rodar. Numa dessas atitudes que ela teve, ela caiu. E quando caiu, ela quebrou 2 costelas. Foi no hospital. Aí pergunta-se, mas ela não estava cheia do Espírito Santo? Ninguém vai discordar sobre isso. Mas devemos entender, eu estou falando antes, que